Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on. Tem uma canção muito interessante que retrata a história, uma porção bíblica que fala sobre dois discípulos no caminho de uma cidade chamada Emaús. E a história ela se desenrola mais ou menos dizendo que após a morte e ressurreição de Jesus, muitos discípulos se dispersaram porque eles acharam que a morte verdadeiramente havia tido uma vitória extraordinária sobre Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus aparece imediatamente nesse caminho chamado Emaús. E eu queria falar um pouquinho na abertura do programa de hoje, rapidamente, sobre a síndrome de Emaús. Eles estavam caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, mas não perceberam que Jesus estava com eles. Até que no momento em que Jesus, no partir do pão, ele deu graças ao Senhor e disse: Pai, te dou graças por esse pão. Então a Bíblia fala que os olhos dos discípulos de Emaús, eles foram desvendados e eles afirmaram no teu coração, dizendo o seguinte: porventura não ardia os nossos corações enquanto ele nos falavam as coisas a respeito do que havia acontecido em Jerusalém? Existem muitos cristãos, muitas pessoas que têm a mesma síndrome dos discípulos no caminho de Emaús. Eles caminham, eles andam, mas não percebem que Jesus está presente. A palavra de Deus, no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. 730 anos antes de Jesus nascer. 730 anos depois dessa palavra, em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, Mateus descreve o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Eles não perceberam, mas ele estava ali. Pode ser que você não esteja percebendo no seu dia a dia, mas ele está aí ao seu lado. Com essa palavra, eu abro o programa Pão Diário dizendo a você: Jesus está presente nos melhores momentos, nos piores momentos, em todos os momentos. Vamos à nossa canção. When I feel distant, your love draws me close. When my hope is near.
Estamos de volta com o programa Pão Diário e nós queremos dar continuidade à nossa série, à sequência de estudos sobre a armadura de Deus na visão que o apóstolo Paulo teve na epístola de Efésios. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, nós ontem falamos sobre a espada do Espírito e hoje eu quero dar continuidade. Muitos de vocês podem dizer, mas a espada do Espírito não é o último apetrecho da armadura que o apóstolo Paulo descreveu? Na realidade, se fosse uma armadura física, literalmente uma espada de metal, aí sim seria o fim do estudo. Mas a palavra de Deus diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 18, porque termina do 17 dizendo que também tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e diz assim, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. E aqui então fica a grande dica para você que entende as coisas do Espírito. Como eu disse agora há pouco, se fosse literalmente uma espada de metal, nós teríamos encerrado por ali. Mas o que vai fortalecer os apetrechos para cima, espada, capacete, escudo, couraça, cinturão da verdade, é justamente a oração com súplicas no Espírito. O que é a oração com súplica no Espírito? Há muitas contradições e muitas pessoas que contradizem o que eu vou dizer aqui agora, mas a oração no Espírito é o que Paulo fala a respeito da oração em línguas estranhas. Quando o Espírito Santo constrói em nós algo, como eu disse, que ele utiliza a palavra de Deus, ele constrói em nós e depois através de nós, o que alimenta, se é que o Espírito Santo precisa de alimento, o que alimenta, o que fortalece a ação do Espírito Santo no que diz respeito à construção, é a oração em línguas. Quando eu oro em línguas eu não entendo, o diabo não entende, você não me entende, ninguém entende. O Espírito intercede, ele ora por você. No capítulo 8, versículo 26 de Romanos, a Bíblia fala que ele intercede por nós. Você já parou para pensar que um ser que participou da criação, que esteve ao lado de Deus, de Jesus o tempo todo, agora ele se torna o seu principal intercessor? Não é a irmã Maria, ou a irmã Raquel, ou o irmão Gilberto, ou o irmão José, que é o seu principal intercessor, embora eles tenham um papel importantíssimo na sua vida. Mas o principal intercessor, aquele que gera frutos, aquele que gera investimentos celestiais na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo fala orando todo o tempo no Espírito, ele está dizendo orando todo o tempo em línguas estranhas. Quando eu oro na minha língua materna, que é a língua portuguesa, as pessoas que me ouvem, eles podem até me questionar a respeito de quando eu estou orando em público. Quando eu estou orando no meu secreto, em silêncio, tranquilo. Mas quando eu oro perto de pessoas, eu estou liberando som e essa oração ela está alcançando pessoas. Quando eu oro no Espírito, em línguas estranhas, elas podem até ouvir, mas elas não vão entender absolutamente nada. Houve um rei chamado Ezequias, que está lá no livro de Samuel, que fala que houve um tempo em que um grande rei poderoso, chamado Senaqueribe, ele quis invadir Jerusalém. E quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe estava se aproximando de Jerusalém, ele mandou tapar todas as fontes de água à beira de Jerusalém, construiu um aqueduto de 480 metros de comprimento, a primeira grande obra da história da humanidade, de uma obra de engenharia. Ele pegava o rio de uma região e passava por debaixo da terra e esse rio saía dentro de Jerusalém. Quando Senaqueribe chegou em Jerusalém, ele passou ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e ele percebeu que o povo não tinha sede, não tinha fome. Porque as fontes externas haviam sido eliminadas, haviam sido tapadas todas. E agora o inimigo que veio para sitiar Jerusalém,
ele cai numa grande armadilha. Ele não tem água, ele não tem mais alimento. E a Bíblia diz que quando acontece isso, o salmista escreve um texto que você já deve ter ouvido falar, e esse texto ele está 100% linkado a isso que eu estou te falando agora, sobre esse rio, sobre esse aqueduto que saía da fonte e entrava dentro de Jerusalém. E o Salmo diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, o inimigo não sabia da existência dele. Esse rio, o inimigo não tinha acesso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a oração em línguas, quando eu oro no Espírito, ela tem uma função de nos alimentar sem que as pessoas ou outros seres saibam a origem desse alimento. Não sabe qual é o caminho que ele está tornando. Assim como Senaqueribe não sabia da existência desse rio, que havia um rio que passava por debaixo da terra e alimentava o povo. E o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Hoje eu posso dizer a mesma coisa que o salmista disse naquele tempo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nem eu, nem você, nem ninguém sabe qual é o caminho que esse rio vai tomar, qual é o curso desse rio. Apenas aqueles que oram no Espírito, aqueles que têm um entendimento de oração em línguas estranhas, que falam em outras línguas, falam em mistérios, é que vão entender o que eu estou dizendo agora. As línguas, elas são o rio que alimentam a nossa vida, alimentam o nosso dia a dia. Quando o apóstolo Paulo fala orando todo o tempo no Espírito, com súplicas, ele está dizendo que a oração em línguas, ela edifica a si mesmo, a nós mesmos. Quando eu oro em línguas, eu não edifico você, eu edifico a mim mesmo. Quando você ora em línguas, você não edifica a mim, você edifica a si mesmo, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha, veja bem, a Bíblia diz que eu sou morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que você também é morada do Espírito Santo. Diz aquele outro também que é morada do Espírito Santo. Então, se eu sou uma casa, você é uma casa, aquele outro é uma casa, o ajuntamento de casas se torna uma cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então a alegria do Espírito Santo, ela está aqui e agora, na minha casa, na sua vida, na sua casa, nos seus amigos, em todas as pessoas que estão ao seu lado. A armadura do Espírito Santo, a armadura que o apóstolo Paulo fala aqui, ela conclui dizendo que você tem que ter uma vida diária em oração, principalmente a oração no Espírito, a oração em línguas estranhas. Pastor, eu não oro em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então ore no teu espírito sem proferir palavras, para que o diabo ou outras pessoas não possam entender ou ouvir aquilo que você está orando, porque é de extrema importância você ter o link com Deus, no seu sigilo, no seu secreto, sem a interferência de pessoas ou seres. Estabeleça uma vida devocional diária, de oração, de leitura da palavra, de jejum. Aprenda a orar no Espírito, que toda a tua armadura estará fortalecida. Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos extremamente felizes por poder compartilhar essa verdade. Então, todas as vezes que você ler o Salmo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo, saiba que esse rio está aqui e agora, vai estar amanhã e depois. Enquanto Deus for Deus, enquanto você for um ser humano, um servo do Senhor, esse rio estará te alimentando diariamente. Estabeleça uma devocional diária, orando pelo menos 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos de oração em línguas. Tenha uma experiência nessa prática desta bênção e você vai ver a construção que o Espírito Santo vai estar realizando em você, te capacitando, te revestindo dessa armadura. Deus abençoe a sua vida. Vamos à nossa oração e daqui a pouquinho, então, nós estaremos falando o que está por vir nos próximos programas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai,
Após a exposição da Tua palavra nessa tarde, eu quero Te agradecer e dizer ao meu irmão e à minha irmã, em palavras proféticas, que eles orem em línguas, que eles orem no Espírito, para que eles possam ter uma edificação pessoal. Eu os abençoo nessa tarde, a fim de que eles entendam essas coisas. E aqueles que ainda não oram em línguas, que não são batizados no Espírito, que o Senhor possa batizá-los agora, alcançá-los agora, em um nome de Jesus, para que todos também possam ter esse rio, ó Deus, à disposição, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quem ora no Espírito, são rios de água viva que fluirão do teu ventre. Se você precisar de um rio de alegria, haverá um rio de alegria. Se você precisar de um rio de fé, haverá um rio de fé. Se você precisar de um rio de ânimo, haverá um rio de ânimo. Rios de água viva fluirão do teu ventre. Chegamos ao final de mais um programa. Amanhã é um fim de semana abençoado. Quero abençoar o teu sábado, o teu domingo. E segunda-feira nós estaremos de volta. É óbvio, se Jesus não voltar e se Deus disser que sim. Boa tarde. É muito fácil alguém olhar os meus defeitos e dizer que não tem jeito. É muito fácil alguém tentar me consolar sem estar ao meu lado. Mas eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. O que eu preciso vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tu és o meu ajudador, tu és o meu guarda fiel, Deus forte, justo e protetor. O meu socorro vem do céu, de dia o sol não me ferirá, o perigo da noite não me assustará. Tu és o meu ajudador, tu és o meu guarda fiel, Deus forte, justo e protetor. O meu socorro vem do céu, de dia o sol não me ferirá, o perigo da noite não me assustará. Sei que guardarás a minha vida
a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing up a joyful song.